Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para nós darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, aqui de Presidente Epitácio e região, você é o nosso convidado a estar conosco presencialmente todos os domingos às 8h30 da manhã, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Na congregação onde estamos, nós temos também no mesmo horário, às 8h30 da manhã, nós temos ali na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, aqui no bairro da Vila Esperança. A você, criança, a você, jovem, a vocês, adulto, temos ali lições para um aprendizado muito importante para nossas vidas. Cada um vai ser tratado um tema, né? Mas vai ser muito importante para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, estivemos a lição passada, que foi a lição de número 2, que falou sobre imagens bíblicas da igreja. Ainda que foi de forma bem sucinta, existem muitas imagens mesmo na Bíblia que descreve a igreja. Mas trouxemos algumas imagens que foi muito importante, muito relevante para as nossas vidas. Imagem que trazemos, falamos sobre que a igreja é comparada com a noiva de Cristo e também é comparada em uma metáfora como a esposa de Cristo. Veja que existe o chamado despojamento dentro da cultura judaica, em que o noivo vai preparar a casa, como diz lá João 14, Jesus vai falar que vai preparar essa casa, e a noiva vai preparar o vestido. E ali é feito todos esses contratos, que é o mesmo valor de estar já casado, mas não tem relacionamento conjugal entre os dois. Então existe um intervalo. Nesse intervalo que acontece, o noivo foi preparar a casa e a noiva o vestido. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida eterna. Então, aqui fala de uma vestimenta espiritual, aqui fala de pureza e santidade. E a noiva não sabia quando o noivo vinha buscar, mas ela estava ansiosa. Então veja que existia um diálogo entre o noivo e a noiva, assim como tem que ter esse diálogo entre o noivo e a noiva. Nós somos a noiva de Cristo, nós precisamos ter diálogo com ele, precisamos ter relacionamento com ele. Então a ideia que temos aqui é de essa imagem de um relacionamento. Existia também o chamado amigo, e esse amigo, como diz lá em João 3,29, João Batista se dizendo ser amigo do esposo, que é Cristo, ele diz que lhe assiste e se alegra com a sua voz. Esse amigo do noivo é aquele que levava mensagem da noiva para o noivo e também trazia a mensagem do noivo para a noiva. E isso trazia conforto, e isso trazia segurança, isso trazia confiança da qual a noiva ela estava ansiosa para aquele grande dia do casamento, a qual a igreja do Senhor, ela, como eu já disse, ela não está casada ainda com Cristo. Isso se cumpre em Apocalipse 21, 9, mas ela já está compromissada com o noivo, como já está casada. Ou seja, veja que é um nível de relacionamento que vai aumentando a cada dia. Hoje somos a noiva, mas um dia seremos a esposa. Mas não é porque não somos esposa, mas mesmo sendo noiva, já tem um compromisso de ser esposa. Então não pode quebrar esse compromisso, não pode quebrar esse contrato e também esse nível de relacionamento. Então usamos essas imagens de que a igreja ela é a noiva de Cristo e também esposa de Cristo, que o seu ápice será na eternidade, no arrebatamento da igreja, depois da festa das bodas de 7 anos, a qual dentro da cultura judaica também existiam essas festas, e
é, esse amigo é o Espírito Santo, que ele traz mensagem do noivo e leva também a mensagem da noiva. Então isso é muito importante. Então somos rebanho de Deus, somos ovelha do Senhor e nós temos o pastor aqui, mas temos o sumo pastor, que é Jesus. Então veja que há um relacionamento também entre a ovelha e o pastor. Precisa ter esse relacionamento. Muitos se prendem em regulamento, mas não tem relacionamento. Tem muitas igrejas que está muito regulamento e pouco relacionamento. Então, o que Deus deseja de nós é mais relacionamento, a intimidade com o Senhor. Muito bem, falamos também sobre função, né? Mas a função, somos sacerdote real, somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real. Para quê? Por que eu sou sacerdote? Para anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cabe nós aqui pensarmos, temos exercido, como no Antigo Testamento o sacerdote intercedia diante de Deus pelo povo, temos exercido o nosso ofício de sacerdócio real, aplicando para a igreja de nossos dias? Temos anunciado a Cristo Jesus? Se não, não faz questão, não faz caso nós temos o título de sacerdócio se nós não anuncia e se nós também não intercede. Muito bem. E falamos também, acho que descreve a habitação, que é o templo. Nós somos templo e morada, habitação do Espírito Santo. Haja vista, tem um templo físico também, a qual quando Jacó falou, né, lá em Gênesis 28, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Só que mais para frente, Jacó vai colocar o nome, que é Betel antes era luz, né? Aí significa o quê? Betel, casa de Deus. Depois vai colocar El Betel, que ele vai colocar. El significa o quê? O Deus da casa. Então não basta eu ser casa de Deus. Eu tenho que ter o Deus da casa. O Deus tem que estar na casa. Deus tem estado em nossa casa. Deus tem estado em nossas vidas. Deus tem estado em nossos cultos. Nossos cultos têm agradado a Deus? Têm glorificado ao Senhor? Faz-me questão nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Aí falamos sobre templo, né? Todos nós sabemos que, biblicamente, eu vou mostrar para vocês que nós temos, biblicamente, 4 templos físicos. Vamos falar aqui sobre templos físicos. Primeiro templo, né? Todos nós sabemos que foi Salomão. Você vai ver isso lá em 1 Reis 6, o capítulo 6 ou 7. E esse templo foi destruído, né? Depois vem um segundo templo, que foi o templo de Zorobabel, Azeu 2, Zacarias vai falar sobre isso também, que é inferior ao templo de Salomão, que esse templo não teve a glória do Senhor, mas houve uma promessa de que viria a glória, que seria Cristo Jesus, Ageu 2:9, né? A glória dessa última casa será maior do que a primeira, que aponta para Cristo Jesus, que trouxe a glória em seus dias. Terceiro templo, por influência de Satanás, que será profanado. Então esse não é o templo do milênio, viu? Esse templo vai ser construído na grande tribulação, mas por influência de Satanás. Aonde tem base bíblica? Você vai ver isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você vai ver isso também lá em Apocalipse, capítulo 11. Você vai ver Daniel 9:27. Você vai ver lá em Tessalonicenses que o diabo vai querer adoração nesse templo. Esse templo vai ser profanado. Então esse templo não vai ter a glória de Deus. É a influência de Satanás para enganar e ludibriar os judeus na grande tribulação. E o quarto templo, esse sim vai ter o retorno da glória do Senhor. Isso é no milênio. Leia Ezequiel a partir do capítulo 40. Você vai ver que agora os judeus vão ser envolvidos, incentivados na construção desse templo. Inclusive, eles já têm os preparamentos, as vestes, já tem tudo preparado para usar nesse novo templo. Falamos aqui sobre 4 templos físicos. Só que 1 Coríntios 16 são os templos, morada do Espírito. Isso é um privilégio muito grande. Então esse corpo deve ser cuidado, preservado, não fazer tatuagem, não dilacerar o seu corpo, não entregar a prostituição, a violência, mas usar para glorificar ao Senhor. Então não pode ser profanado. Então
templo do Espírito Santo, e também no céu fala de um novo templo. Então, é isso aí que nós trazemos aqui. Fisicamente, existia esse templo e também era o lugar que Deus se revelava e se manifestava, porque eles não tinham o Espírito Santo como habitação, mas tinha a manifestação de Deus através do sacrifício, o incenso que subia. Deus recebia e atendia a petição do povo. Muito bem. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 3, que será no dia 21 de janeiro de 2024. Vai falar sobre a natureza da igreja. Muito bem. Falamos na lição passada sobre imagens que descrevem a igreja. E agora sobre a natureza da igreja. Antes aqui, querido, de eu continuar, eu peço a você que deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Não é para nós aparecer ou se vangloriar ou dizer que tem muitos inscritos. Não, isso aqui é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para ajudar você também que está aí do outro lado, que está nos acompanhando já há muitos anos, que nós fazemos aqui esses vídeos no canal e tanto no Facebook, quando de vez em quando nós postamos algumas mensagens no Instagram. São tudo meios de comunicação que nós usamos para glorificar ao Senhor. E o WhatsApp, tudo para glorificar o Senhor e usar para semearmos a boa semente da palavra. Então compartilhe, se inscreva aí, temos já 351 inscritos, precisamos chegar a 1000 inscritos para fazer um vídeo aqui ao vivo. Então se inscreva aí, nos ajude. Não, mas você quer comentário? Não, é porque o seu comentário ajuda. O YouTube vai ver que as pessoas estão interessadas, então ele vai encaminhar para outras pessoas também. Então é muito importante o seu like e também o seu comentário. Há muitas pessoas que usam isso para ganhar dinheiro, para enriquecer de maneira ilícita. Eu não ganho dinheiro, eu não tenho nenhum ganho com isso. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a nossa igreja, mas eu preciso que você me ajude compartilhando essa mensagem com outras pessoas, porque isso tem enriquecido muitas pessoas, queridos. Muitas pessoas têm nos procurado e esse canal tem servido de bênção para eles e vai servir para outras pessoas também. Muito bem. Natureza da igreja. Primeiro, na sua dimensão confeccional, ou seja, confeccional, né, sobre a igreja do Senhor Jesus, ou seja, ela se fundamenta no quê? Primeiro, fundamentada na palavra do Senhor. A igreja, estou falando a verdadeira igreja, ela precisa estar fundamentada na palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a verbalização da palavra. A palavra verbalizada. E esse verbo aponta para Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Efésios 2:20 fala o quê? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e que Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Para você entender, precisa ver como que era feita a construção daquela época. Existia a pedra de esquina, uma pedra de esquina. Aquela pedra fazia o quê? Aquela pedra, ela primeira era a principal. Se não tivesse ela, nenhum edifício seria construído. Primeiro, se não tiver Cristo como começo na minha, na sua vida, ele não vai estar nos demais. Se nós não tivermos alicerçado primeiramente em Cristo, sem essa pedra principal de esquina, então essa pedra principal de esquina alinha as paredes que estavam tortas. Ou seja, se as paredes estiverem tortas, através da pedra principal de esquina, você vai ver se ela precisa alinhar, se está desalinhada ou não. Ou seja, se existe alguma coisa que está torta espiritualmente na minha, na sua vida, e se existe alguma coisa que está desalinhada na minha, na sua vida, você pode alinhar através da pedra principal de esquina, que é Cristo Jesus. Então a pedra principal de esquina é o começo, tem que ter ela. Você tem que começar com Jesus e até o meio com Jesus, até o fim com Jesus, querido. Nenhum edifício, nenhuma construção espiritual termina, vai bem, sem tiver a pedra principal de esquina, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você precisa aceitar Ele. Nós somos, 1 Pedro 2 fala, 4, 5, nós também como pedras vivas, porque Cristo também é uma pedra, como Pedro mesmo disse. E nós somos essas pedrinhas que vai se construindo. Vamos ser encaixadas, vamos sendo encaixadas uma na outra para o crescimento do reino de Deus.
Você está sendo encaixado nessa grande construção espiritual? Você é uma pedra viva? Veja que fala que a pedra é viva, ou seja, é uma pedra que tem vida. Então é um pronome pessoal e aponta para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sem essa pedra fundamental que é Cristo, sem esse fundamento, não existe igreja verdadeira sem Jesus. Da mesma forma que não há igreja verdadeira sem a fundamentação bíblica. Ou seja, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Se existe um lugar, queridos, que não tem palavra, é o louvorzão e uma palavrinha, não tem palavra. Não tem pessoas com comprometimento com a palavra, não há tempo para a palavra, pode ter certeza que essa igreja vai ser um fracasso, porque já está se afastando da palavra. Não sou contra a Bíblia no celular, eu tenho, mas muitos lugares não tem mais as Bíblias físicas para as pessoas. Nosso pastor Edivani sempre fala, é importante o celular, mas o físico é também importante, porque você vai debruçar ali, você vai manusear ali a Bíblia e aprender onde está o livro tal. Então você vai ter dificuldade de encontrar se ficar só no celular. Eu preciso achar Ageu. Eu rapidinho acho, porque eu já sei. Por quê? Porque eu já tenho uma habilidade, né, em mexer com a Bíblia. E se você fica só no celular? Como você vai encontrar os livros? Então tem essa dificuldade, não é importância. Fundamentada na palavra. Ou seja, segundo, a habitação pelo Espírito Santo. Ou seja, a força motriz da igreja é o Espírito Santo, é que guia, que conduz, é que convence o homem, como 16, o homem que eu falo, o homem ou a mulher, convence o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que, enquanto tem alguém ministrando a palavra, veja que primeiro ele fala da palavra, depois fala do Espírito Santo. Ou seja, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Depois vem o Espírito Santo trabalhando, movimentando, abrindo o coração, como abriu o coração de Lídia. Mas precisa ter o quê? A força motriz é o quê? É o Espírito Santo, é ele que convence as pessoas. O papel do pregador é levar a mensagem até o ouvido. Mas o papel do Espírito Santo é levar até o coração da pessoa. O pregador não leva a mensagem até o coração, ele leva até o ouvido. E a pessoa ouvindo, o Espírito Santo, ela abrindo o seu corpo, o Espírito Santo vai moldando ali, persuadindo, convencendo a pessoa. Então é isso, tem que ter o Espírito Santo. Terceiro, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo habita no crente, tanto habita no crente, capacitando. E a igreja é inoperante e perde sua essência, sem a capacitação do Espírito Santo. Eu acho importante na Bíblia, Paulo, como diz lá em Efésios 5,18, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Paulo diz, e não embriagais com vinho, isso não estava no meu escrito, mas aqui está o Espírito Santo ministrando aqui para me ministrar para vocês. E não embriagais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja só, Paulo diz sobre encher. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas também fala de uma abundância, uma plenitude do Espírito Santo. Por exemplo, esse copo. Esse copo não está cheio, esse copo está quase meio. Esse copo, então, precisa ser cheio. Não pela metade, mas encher por completo. Ou seja, quando esse copo estiver cheio de água, ele estiver completo, não vai ter espaço para mais nada dentro dele. Nenhuma influência lá de fora vai influenciar nesse copo. Assim, eu e você, cheio do Espírito Santo, nada de fora, externo, vai influenciar dentro de você. Porque você está cheio do Espírito Santo, tem um fruto do Espírito, tem um amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Você vai ter tudo isso. Você está cheio. Só que a vontade do Senhor é que você transborde. E além do limite, além de cheio, só com você. Mas esse copo, se eu encher até transbordar, ele vai alcançar aquilo que está em volta dele. Isso, queridos, é muito importante. Um crente cheio do Espírito Santo, ele alcança nele. Agora, quando transborda, alcança quem está em volta dele, porque há um poder da influência.
Nós temos esse poder de influência, tanto para o bem, tanto para o mal. Se eu sou cheio do Espírito Santo, transbordando, eu vou influenciar quem está em volta, quem está perto de mim. Vai ser impactado, vai receber também. Tem influenciado? Você tem influenciado quem está à sua volta, quem está perto de você, ou você está sendo influenciado? Porque a igreja ela não é influenciada, mas ela influencia. Nós sabemos disso, temos que ter um caráter de influenciar. Muitos são crente, né? Muitos são crente. Nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente, porque ele experimentou o novo nascimento. Esse novo nascimento está na pessoa que temos que influenciar na sociedade onde nós vamos, né? Temos que influenciar na sociedade. Rousseau, né, no século XVIII para XIX, falando sobre os índios, não é? A emancipação dos índios, ele dizia que os índios têm que ficar nas aldeias mesmo. Aí fala o bom selvagem, né? Eles têm que ficar nas aldeias mesmo, não pode, porque se eles saírem de lá, é a sociedade que corrompe, o homem é bom, é a sociedade que corrompe, mas não é isso. O que corrompe o homem é os seus próprios pecados. Jeremias diz que queixa o homem os seus próprios pecados. Não é a sociedade que corrompe o homem, porque transfere para os pecados social. Mas é nós que temos que influenciar a sociedade. Nós somos pecadores. Deus não nos chamou separar dos pecadores, mas separar dos pecados. Porque nós temos que ter o quê? Nós temos que ter influência. Ser cheio, mas também transbordar. Você está cheio? Está só cheio? Ou está também transbordando? Cheio você alcança você. Transbordando você alcança quem está perto de você. Isso aqui, querido, é só aqui. Tem pessoas que têm medo de falar as revelações profundas que Deus dá. Mas você aqui tem essa liberdade, esse privilégio de receber essas revelações profundas, que muitos só falam em congresso, em grandes eventos. Não, você tem aqui. Você tem que estar cheio e também transbordando. Cheio alcança em você, transbordando alcança quem está em volta de você. A igreja é isso. Natureza da igreja e sua dimensão. Local e universal. O que significa a igreja local e universal? Local é visível, né? Local e visível. Local porque fala de um lugar, né? Por exemplo, Paulo, 1 Coríntios 1, 2, vai dizer, e Pedro também, né? A igreja de Deus que está em Corinto, Paulo fala, ou seja, que está, fala de alguém que está em um local. Então Pedro também vai dizer, a 1 Pedro, né, 1:1, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja que aqui ele menciona 5 cidades, 5 lugares em que a igreja está. Então a igreja está, significa que cada um está em um lugar. Ou seja, ela é local e visível. Ou seja, eu aqui, você está me vendo aí do outro lado, eu sou imprevisível, sentindo. Você toca, você sente. Porque a igreja, a organização, também é organismo vivo, se movimenta. Então, ela é vista e sentida. A igreja que está lá em Epitácio, a igreja que está, vamos trazer para os nossos dias. Tem uma igreja que está lá em Miserlau, tem uma igreja que está lá em Prudente, tem uma igreja que está lá em Bataguaçu. Estar significa ela estar presente, ou seja, ela é visível. Ponto 2, além do ponto 1, ponto 2, particularidade da igreja. Queridos, toda família tem problema, toda igreja tem problema. Alguém diz, eu vou mudar de igreja, eu vou procurar a igreja perfeita. Se você chegar lá, entrar lá dentro, ela vai deixar de ser, porque você não é. Somos ser humano, a igreja, instituição divina deixada por Deus. Tem as 3 instituições, né, deixadas por Deus. A primeira foi a família, as autoridades, né, e a igreja, a instituição divina deixada por Deus.
Então isso é importante. Filipenses 4, 2 e 3, por exemplo, cada uma igreja em um lugar, cada uma tem um problema. O problema se encontrado em uma, em outra não. Muitas vezes os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Ou seja, cada igreja tem um lugar. Cada pastor que está no lugar sabe um ponto de estratégia de como ganhar almas naquele lugar, de como tratar, resolver aqueles problemas. Eu vou citar aqui dois exemplos que o comentarista traz. Por exemplo, Filipenses 4, 2 e 3 fala de Ródia e Sintique. Evódia, né? E Sintique. Ele diz, Paulo, que sintais o mesmo. Estava tendo o que ali? Intrigas, desavença, desunião naquela igreja. É o que estava acontecendo lá em Filipenses. Duas mulheres, Evódia e Sintique. É o que Paulo vai trazer. Só que o mesmo Paulo, lá em Tessalônica, existia um outro problema, segundo Tessalonicenses 3, 11 e 12. Ele vai dizer ali sobre alguns desordenados que não queriam trabalhar. Paulo ministrou sobre arrebatamento nessa igreja, e muitos achavam, acho que Jesus já vinha, né? E não queria nem trabalhar mais, desordenadamente. Ou seja, os irmãos de Tessalonicenses eram preguiçosos, não queriam trabalhar. Então, veja só, lá em Filipenses, desavenças, intrigas, briguinhas. Lá em Tessalonicenses, já existiam os preguiçosos, que não gostavam de trabalhar. Paulo até fala lá que quem não trabalha também não come. Então, veja, cada uma tem um método que funciona em determinada igreja, talvez pode ser inadequado em outra. Ou seja, isso se chama estratégia. O pastor sabe cada lugar, o que ensina ele deve fazer, como deve fazer para ganhar alma naquele lugar, estratégia. Então, cada um que está, um pastor visado por Deus, que tem visão de Deus, ele vai saber sobre isso. A igreja também é o quê? Universal e invisível. Por que universal? Porque ela está em todo o universo. Não é a universal do reino de Deus. Não estou falando dessa igreja. Estou falando da universal, significa em todo o universo. Inclusive a palavra católico significa universal. Muitas vezes você vai pregar em alguns lugares, eu sou católico, mas eu também sou. Porque a igreja, a palavra católico significa universal. Isso aí está em todo o universo, está em todos os lugares. Não estou falando de denominação, que são temporais, passageiras. Um abre um aqui, fecha amanhã, fecha outra depois ali. Não, estou falando de igreja. A igreja. Né? Veja que lá em Apocalipse, quando foi mencionado as igrejas, fala também, ali fala de um plural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não está falando especificamente de uma igreja, mas toda a igreja. Então, quando falamos sobre a igreja universal, existe a igreja também invisível. Como também existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja que está aqui na terra, que triunfa no céu. Então, a igreja milita na terra para triunfar no céu. Amém? Milita na terra para triunfar no céu. Então, existe a igreja militante e a igreja triunfante. Existe a igreja visível, que eu já falei, e a igreja invisível, a qual diz lá em Hebreus capítulo 2, 23. Todos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão na glória. Os seus espíritos aperfeiçoados estão no descanso, no paraíso, aguardando o arrebatamento, a qual serão ressuscitados e os vivos transformados. Uma igreja na sua dimensão comunitária. Em dimensão comunitária, a igreja é una, ou seja, a igreja é indivisível. Precisa ter o quê? Precisa ter união, precisa trabalhar em conjunto. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, muitas vezes consegue por meio da divisão. Todos que têm que estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Pessoas diferentes, como diz o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz, que ele sempre me acompanha em todos os meus canais. Eu quero agradecer ao meu pastor pelo apoio. Nosso pastor Edivanir, ele fala que Deus chama pessoas diferentes para propósito iguais. E aí eu vou até falar, quando eu sempre prego sobre a Arca de Noé, ele teve que conviver com os filhos que são diferentes, animais diferentes, as noras que são diferentes, a sua esposa que é diferente, pessoas diferentes, mas estavam na mesma embarcação. Estava todo no mesmo barco. Noé foi salvo, mas tem que suportar a diferença. Você tem que suportar a diferença do seu irmão ou da sua irmã? Porque está indo para o mesmo propósito. Ah, não suporto ver. Como é que você quer ver lá no céu se você não suporta ver aqui? Então cabe a nós pensar.
Então precisa ter unidade. Ponto 2, unidade na igreja. União é estar junto, ou seja, uma batata, um monte, 5 batatas em uma sacola só, está em união. Unidade já é um purê, todas entrelaçadas, interligadas uma à outra. Isso é a unidade. Então que tem que ter união, mas também tem que ter a unidade. Termos o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentir as mesmas coisas. Então, precisa entender, lá em Efésios 3, que vai falar que diversidade também na unidade, ponto 3 aqui, diversidade na unidade. Ou seja, Efésios 3:10 fala da multiforme sabedoria. Na igreja cada um tem um dom, cada um tem um talento, queridos. Mas tudo tem que glorificar o Senhor. Quando fala sobre os dons, existem 5 dons dados por Jesus, né? Nos 5 sentidos também, vai falar mais profundo sobre isso, mas vamos falar aqui. Deus deu 7 dons, o Espírito Santo 9 dons, são 21 dons. E esse número abrange muito na Bíblia. Existem os dons, como são os dons? Os dons de revelação, né, dado pelo Espírito Santo, os dons de Deus, né, no plural, dons de Deus no singular, dom do Espírito Santo e os dons naturais. Existem os dons do Espírito que são dados pelo Espírito. Paulo também fala lá em 1 Coríntios, né? Diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Então veja, diversidade de dons. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 12, 4 ao 6. E vai falar de diversidade de ministérios e vai falar diversidade de operações. Então veja, fala do dom dado pelos Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os dons de revelação é o que? É o olhar de Deus. Dom de revelação da sabedoria, né? É o conhecimento, discernir os espíritos. É os olhos de Deus na igreja. Os dons de poder é o que é a fé, operação de maravilhas, dom de curar, ou seja, é a mão de Deus agindo na igreja. E os dons de inspiração, ou seja, interpretação de línguas estranhas, profecia e verdade de línguas estranhas. Veja só, isso está no corpo. No corpo. Então, quando você vai estudar sobre os dons, precisa ter uma harmonia, precisa ter unidade. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão unidos. É 3 e 1. Trino e uno. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus ora lá em João 17 sobre os discípulos, a igreja ter unidade. Que seja um como eu e o seu Pai somos um. Existe a unidade. Eles são diferentes, mas em essência, uma mesma substância, um só propósito. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso é muito importante para nós entender. Então os dons são muito importantes, porque com os dons eu me relaciono com meu irmão. Já estudamos sobre isso. O corpo é o visível. A alma, o corpo comunica com as pessoas, o corpo me relaciona com as pessoas, é visível. A alma, eu me identifico comigo, eu comunico comigo mesmo. E o espírito, eu me comunico com Deus. Tem que ter uma harmonia, tem que ter unidade, porque os dons é para crescimento na igreja, tem que ter uma harmonia na igreja através do serviço dos dons espirituais. Então isso é muito importante. Então, nós aprendemos aqui, queridos, sobre o que é a natureza da igreja. Então é essa. A natureza da igreja é exatamente isso que nós acabamos de falar. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.